Bem-vindos ao Anamá Capoeira, um espaço para aprender sobre a história, a roda e a essência do jogo. Porque a capoeira também se aprende ouvindo. Imagina a cena, olha só. Aula de educação física, 8ª série. Aquela fase bem complicada, né? Pois é, os hormônios a mil. Mas aí não tem uma bola quicando, não tem uma rede perfeitamente esticada na quadra, nem aquele barulho estridente de um apito. Nossa, um alívio não ter o apito, confesso. Com certeza. Em vez disso, no meio de uma roda formada pelos próprios alunos, um adolescente de, 13 anos é literalmente arremessado no ar pelo colega. Caramba, arremessado mesmo. Literalmente. E a única regra que ele tem em mente nesse milissegundo de voo livre é proibido cair sentado. Ele precisa dar um jeito de aterrissar em pé. Exato, em pé ou no mínimo agachado. E, incrivelmente, ele aterrissa com perfeição, dá um sorriso e o jogo continua ao som de um berimbau. É uma imagem muito poderosa e o mais impressionante de ler sobre isso é que não é um treinamento de dublês, sabe? Nem uma cena de filme de ação. É a rotina de uma metodologia educacional extremamente sofisticada. É exatamente isso. E é com essa imagem que a gente dá as boas-vindas a quem acompanha o nosso mergulho de hoje. Olá a todos! Hoje nós estamos explorando as páginas de um material muito transformador, que é o livro Capoeira na Escola. Ele foi escrito pelo professor Hélio Campos, que também é reverenciado como mestre Xarel. Um material riquíssimo, por sinal. Muito. E a nossa missão nessa exploração hoje é entender como uma manifestação cultural e popular brasileira, que já foi tantas vezes marginalizada, consegue ir muito, mas muito além de ser só um exercício físico. Sim, ela transcende a quadra, né? Totalmente. A gente vai desvendar como a capoeira, quando ela é inserida ali da 5ª à 8ª série, vira uma ferramenta pedagógica completa. Tipo, ela mexe com o aspecto motor, com o cognitivo, com o afeto de quem está participando e transforma um ambiente escolar de dentro para fora. E para compreendermos a magnitude dessa proposta, a gente precisa primeiro dar um passo atrás. Olhar para o modelo tradicional, sabe? A educação física clássica. Isso. A educação física escolar, na maior parte do tempo, ela foi construída sobre uma lógica quase cartesiana. Como assim, cartesiana? Existe a quadra com aquelas linhas retas perfeitamente pintadas no chão. Existe o cronômetro, ditando o tempo exato. E existe a bola, que impõe uma estrutura muito binária. Entendi. Aquela coisa do ou é gol ou não é. Exatamente. Ou a bola tá dentro ou tá fora. É um ambiente que é altamente categorizado e muito previsível. Quadra de linhas retas simplesmente derrete. Derrete completamente. Se fôssemos usar uma analogia para quem está ouvindo, essas aulas tradicionais com aquelas filas enormes de alunos esperando a vez para arremessar uma bola na cesta, parece um filme mudo em preto e branco. Nossa, perfeito. Feita a analogia. É bem linear mesmo. É linear, previsível. Já a capoeira descrita no livro, ela é uma experiência em Technicolor com som surround. Com certeza. Ela exige muito mais presença. Exige o corpo suando, a mente calculando qual vai ser o próximo golpe, o ouvido prestando atenção no ritmo, a voz cantando o coro, é tudo ao mesmo tempo. O que é fascinante aqui é observar as múltiplas linhas de identificação que o livro apresenta. O autor define a capoeira como um método de ginástica genuinamente brasileiro, Mas não é só ginástica, né? Nem de longe. Ela não atua numa frente só. Ela é simultaneamente luta para a defesa pessoal, é dança e arte na questão da expressão corporal, é folclore e preservação da cultura, é também um esporte com uma exigência de condicionamento físico brutal e, claro, uma filosofia de vida. Mas aí surge uma provocação. Porque, pensa só, na aula de vôlei tradicional, por exemplo, sempre tem aquele aluno que é um pouco mais baixo, ou que, não tem tanta coordenação motora logo de cara. Sim, aquele que vai se escondendo no fundo da quadra. Exato. Ele tenta ficar invisível. Ele vira só um receptor passivo daquela aula, esperando o sinal bater. Uma exclusão silenciosa. Pois é. Como é que essa multiplicidade absurda de facetas da capoeira, essa mistura de luta, de dança, música, como é que isso impede que o aluno se esconda?
Como isso força uma mudança real de comportamento nele? Olha, impede exatamente por oferecer o que a gente pode chamar de múltiplas portas de entrada. Múltiplas portas de entrada, certo? No modelo esportivo tradicional que a gente mencionou, o adolescente que não atinge o padrão físico que o esporte exige, ele acaba sendo marginalizado. Ele vai sentar na arquibancada. Vai ficar olhando os outros jogarem. Isso! A capoeira destrói essa lógica de exclusão porque o ecossistema dela é interdependente. Como assim interdependente? É tipo, se um aluno não tem a agilidade imediata para executar um salto ou uma acrobacia mais complexa, ele não é descartado do jogo. Ah, ele faz outra coisa. Exatamente. Ele encontra o espaço de protagonismo dele na musicalidade, por exemplo. Ele pode dominar o pandeiro, ele pode puxar o canto ali no coro. A roda de capoeira não tem fundo de quadra para ninguém se esconder. É um círculo, né? Geometricamente impossível se esconder. E isso desenvolve não só a inclusão, mas a autoconfiança e a própria formação do caráter. O aluno se sente validado. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque quando a gente começa a listar esses benefícios maravilhosos, tipo inclusão total, desenvolvimento de caráter, inteligência cognitiva, a mente de qualquer gestor público já começa a fazer os cálculos. Já pensam no orçamento. Sim, o instinto do diretor de escola é pensar: nossa, isso é lindo na teoria, mas deve ser caríssimo. Ou, tipo, um pesadelo logístico para implementar numa escola pública com verba apertada. O que é uma suposição até lógica, né? Se a gente basear no histórico dos esportes que exigem muita infraestrutura. Mas a resposta que o livro dá é exatamente o oposto. Lendo o material, a sensação é de que a capoeira é como um software de código aberto da educação física. Software de código aberto, gostei. É um sistema incrivelmente poderoso, mas que roda em absolutamente qualquer hardware. O custo de implementação é tipo quase zero. É verdade. O professor não precisa de uma quadra poliesportiva perfeita, não precisa comprar aqueles plintos acolchoados caríssimos. Tem bolas oficiais de couro que custam uma fortuna. Exato. A capoeira pode acontecer num terreno baldio, pode ser no pátio de cimento rachado da escola ou até arredando as carteiras dentro da sala de aula num dia de chuva. Literalmente só empurrar as mesas. E os equipamentos básicos são o quê? Um berimbau e um pandeiro. E essa adaptabilidade nos leva a um ponto crítico da análise desse livro, que é a questão cultural. O texto dialoga fortemente com o conceito de baianização do currículo que foi proposto pelo professor Edivaldo Boaventura. Baianização do currículo. O que isso significa na prática, para quem está ouvindo a gente? Significa aproximar o ensino formal da cultura local. É trazer a herança do próprio país para dentro da escola. E isso tem um peso histórico gigantesco, não tem? Tem um peso enorme. Porque se a gente lembrar, a história afro-brasileira sofreu tentativas literais de apagamento no Brasil. A própria fonte menciona aquele infame episódio envolvendo o então ministro Rui Barbosa, né? Sim, logo depois da abolição. Exato, ele mandou queimar montanhas de documentos sobre a escravidão. E a intenção na época, segundo o que os registros apontam, era apagar a tal mancha da escravidão da história nacional. Mas o efeito prático disso foi trágico. Foi apagar a genealogia, a história documental de milhões de pessoas. Precisamente, e aí a gente se pergunta, quando o papel vira cinzas, onde é que a história sobrevive? Onde ela fica? Ela sobrevive no corpo. Ela sobrevive na tradição oral, na musicalidade, no folclore e na dança. A capoeira foi um dos grandes cofres que guardaram essa resistência e essa memória. Caramba, que perspectiva forte! É muito forte. Então, quando a gente traz o conceito de baianização do currículo e coloca a capoeira no centro da educação física escolar, o professor não está apenas contornando a falta de dinheiro para comprar uma rede de vôlei. Ele está fazendo um resgate. Sim, ele está devolvendo a esses jovens uma história rica e complexa que os documentos queimados pelo Rui Barbosa não puderam contar. É um resgate identitário profundo. Nossa, isso muda tudo, mas... Espera um pouco. Vamos ser o advogado do diabo aqui, porque eu preciso confessar uma dúvida sincera que me veio lendo o texto. Claro, manda. A gente está falando de pegar 30 adolescentes da 5ª à 8ª série. Fase de rebeldia, hormônios.
Aí você coloca eles num pátio, tira as linhas que separam os times, tira o apito do professor e... E ensina a lutar. Pois é. Ensina a dar chute, rasteira, o instinto de qualquer adulto sensato é pensar isso vai virar uma briga de rua em exatos 5 minutos. É o medo natural de quem não conhece a prática. Sim. Como é que a própria estrutura da capoeira consegue impor disciplina ali, sem ter as regras rígidas e a punição de um esporte tradicional? Olha, se conectarmos isso ao quadro geral que o livro pinta, essa é a grande magia do processo. E a resposta está no que podemos chamar de disciplina endógena. Ou seja, que nasce de dentro para fora. Isso. O respeito e a disciplina na roda de capoeira não vem de uma marcação de tinta no chão, nem da ameaça de tomar um cartão vermelho. Não tem o juiz punindo. Não, a disciplina brota da própria tradição da prática. A autoridade, ela é descentralizada da figura puramente punitiva do professor. E ela é transferida para a cultura da roda. É como um respeito ao ritual sagrado da coisa. Exatamente. O respeito aos mestres mais velhos, a reverência àquele momento de entrar na roda. Sabe, o fato de você precisar cumprimentar o seu colega lá no pé do berimbau antes de começar o jogo. Tudo isso cria um ambiente, né? Cria uma contenção psicológica. Ela é invisível, mas é muito mais forte que qualquer parede de tijolos. Uau! O aluno percebe quase instintivamente que a roda é um microcosmo da sociedade. Para que aquele jogo incrível aconteça, tem que haver um acordo mútuo de respeito à integridade física do colega. Porque não é uma briga, né? Não é. É um diálogo corporal. Eles mesmos abraçam essa disciplina porque eles querem pertencer àquele ecossistema. É uma sacada genial. É a disciplina pelo pertencimento, não pela coerção. Perfeito. Mas bom, tendo superado o desafio do espaço e garantido esse respeito todo, a gente entra na questão mecânica. A parte prática. Isso. Como é que o professor de educação física, na vida real ali, pega esses 30 adolescentes cheios de energia e ensina movimentos que são notoriamente complexos, sem causar o caos absoluto e sem ninguém sair machucado? É aí que entra a estruturação, né? A sistematização do ensino. E o livro detalha magistralmente a grande herança que foi deixada por Mestre Bimba. A famosa metodologia. Sim, o autor Hélio Campos ele se baseia na própria experiência dele de 7 anos como aluno da primeira academia de capoeira do Brasil, que foi fundada justamente pelo Bimba. E qual é o segredo para afastar esse caos? O segredo tem um nome: a sequência simplificada. Que é quase como aprender o alfabeto antes de tentar escrever poesia, certo? Ótima comparação. É bem por aí. O material descreve essa sequência como uma série lógica e fechada de ataque, defesa e contra-ataque. Vamos tentar visualizar isso para quem está escutando, porque para os leigos os nomes parecem feitiços mágicos, né? É verdade. Meia-lua, armada. Isso. Mas a biomecânica é incrível. Pensa num diálogo de movimentos ensaiados. Um aluno ataca com uma meia-lua de frente, que é aquele chute circular que passa varrendo, tipo um ponteiro de relógio na altura do rosto. Bem de frente. Imediatamente ele emenda com uma armada, girando o corpo inteiro. E o colega que está ali na frente dele não entra em pânico. Ele sabe exatamente o que vem porque faz parte daquela sequência que eles treinaram. Ele já espera o golpe. Exato. E aí ele responde com uma cocorinha. E vale frisar que a cocorinha não é simplesmente se abaixar de qualquer jeito, sabe? Tem técnica? Muita técnica. O aluno encolhe o corpo inteiro rente ao chão, distribuindo o peso perfeitamente. Uma das mãos fica protegendo o rosto com firmeza, enquanto a perna do atacante passa voando ali a milímetros da cabeça dele. Nossa, deve dar um frio na barriga. Dá, mas é um movimento de extrema precisão. E, logo depois que a perna passa, ele já desce para uma negativa, esticando a própria perna junto ao solo, e aí ele já está pronto para iniciar o próprio ataque. Entendi. Essa previsibilidade metodológica, ela tira aquele elemento do susto inicial, né? Com certeza. Dá uma segurança imensa para quem está aprendendo. Eu gosto de pensar que é tipo como aprender as escalas musicais exaustivamente no piano antes de ter a audácia de tentar improvisar um jazz num bar lotado, sabe? Tira aquele medo paralisante de errar. Exatamente. Mas, me permita fazer outra provocação aqui, baseada na leitura. Pode fazer.
Ao sistematizar algo que é, na sua essência, tão livre e expressivo como a capoeira, ao transformar isso nessas sequências fechadas do bimba, a gente não corre o risco de engessar a criatividade do aluno? Tipo, transformar uma dança guerreira numa coreografia robótica de colégio? Olha, essa é uma crítica que aparece com muita frequência quando se tenta escolarizar uma prática popular. Mas a genialidade da metodologia do mestre Bimba rebate essa armadilha de uma forma muito brilhante. Como ele faz isso? A repetição rigorosa e exaustiva dessas sequências lógicas tem um objetivo fisiológico muito claro. O objetivo é formar o que a gente chama de memória motriz. Então o corpo aprende a pensar sozinho. Exato. Quando um aluno repete a defesa de cocorinha contra uma armada, 300 vezes ao longo do semestre, o cérebro dele deixa de gastar energia cognitiva processando o mecanismo daquele movimento. Torna-se instintivo. Vira reflexo. Vira reflexo. A mão já vai para o rosto e o corpo desce sem que ele precise formular o pensamento, agora eu devo abaixar. Entendi. E é justamente esse rigor inicial das sequências que liberta o corpo do aluno depois. Que paradoxo interessante. Sim, porque quando a roda se abre para o jogo livre, para a improvisação pura, ele não precisa mais gastar o processamento mental pensando em como colocar a mão no chão para fazer um AU ou um rolé. A mecânica está resolvida pela memória motriz. E aí a mente fica livre. 100% livre. Assim, toda a atenção dele foca na estratégia, na percepção da distância do colega e principalmente na famosa malícia da capoeira. O rigor das regras é o que pavimenta o caminho para a liberdade criativa. É a velha máxima, né? Domine as regras como um profissional para poder quebrá-las como um artista. Isso mesmo. E o material mostra que essa segurança que eles constroem vai escalando para níveis, assim, surpreendentes de complexidade. Lembra daquela cena que eu descrevi no início da nossa conversa? Do aluno sendo arremessado no ar? Aquela mesma. Aquilo faz parte do que o Bimba chamou de cintura desprezada, que é um conjunto de balões, ou seja, projeções corporais. Os golpes de arremesso, né? Isso. O capoeirista é lançado pelo outro e o objetivo absoluto é cair em pé ou agachado, jamais de costas, jamais sentado. Quando a gente lê isso, fica muito claro que os benefícios extrapolam, e muito, a destreza física. Pensa no impacto psicológico gigantesco disso para um jovem na 8ª série. É a materialização do conceito de resiliência, sem dúvida. O jovem aprende que, por mais alto que ele seja lançado ou por mais imprevisível que seja a queda que a vida der, ele foi treinado para olhar para o chão e aterrissar de pé. É muito poético e muito real. O ganho de confiança extrema que isso constrói na mente de um adolescente é incalculável. É uma lição que ele leva da roda direto para a vida pessoal dele. Com certeza. E claro, os quadros de planejamento de ensino do livro mostram que existe uma gradação, tá? Não é bagunça. Não vão jogar a criança pro alto no primeiro dia. Exato. Na 5ª série, o foco é na história, na ginga básica, que é aquela movimentação pendular constante que impede o capoeirista de ser um alvo fixo. É o desenvolvimento de reflexos. Primeiro a base. Isso. As projeções avançadas, como a cintura desprezada, elas só entram bem mais tarde, quando a estrutura óssea e o desenvolvimento psicológico do aluno já suportam esse nível de desafio. Então, o que tudo isso significa até agora no nosso mergulho? Significa que a gente tem o corpo treinado até a exaustão, a mente afiada pela memória motriz, o resgate histórico estabelecido e o espaço físico adaptado sem custos absurdos para a escola. É um pacote completo. Porém, o que realmente impede que essa aula vire apenas uma ginástica mecânica e silenciosa é o que o autor aponta como o coração pulsante da capoeira. A música. A música e o ritmo. O livro é muito categórico ao afirmar que não se trata de uma trilhazinha sonora motivacional, sabe? Os instrumentos coordenam todo o aprendizado. Como é que isso funciona neurologicamente e socialmente ali no meio do pátio? Isso levanta uma questão importante. A música na capoeira atua como um regulador do sistema nervoso e do comportamento coletivo. O som do berimbau provoca uma vibração que literalmente impulsiona a ginga dos praticantes. E os diferentes toques exigem respostas comportamentais completamente diferentes de quem está jogando. Então ele muda a vibe da sala inteira, basicamente. Mais do que isso.
ele muda as regras de engajamento. Como assim? Se o berimbau começa a tocar o ritmo de São Bento Grande, o aluno sabe instantaneamente que o jogo vai ser rápido, expansivo, mais atlético, com golpes altos. É aquele jogo mais agressivo visualmente. Isso. Mas se o toque muda para mola ou banguela, o jogo desce para o chão. Fica mais lento, mais cadenciado. Isso exige um nível absurdo de equilíbrio, de proximidade e malícia tática. Entendi. Os alunos são obrigados a modular a própria fisiologia e agressividade para se adequarem àquele ritmo que está sendo ditado de fora pelos instrumentos. O ritmo estimula o trabalho físico, diminui a fadiga e, crucialmente, regula os ânimos. É um controle emocional imposto pela arte. Isso é lindo. E tem outro detalhe vital que o texto destaca: a rotatividade obrigatória de papéis. Ah, sim. Fundamental. Porque na roda, ninguém é estrela o tempo todo. A gente vê um revezamento constante, o aluno vai para o centro da roda jogar, aí minutos depois o professor aponta e ele sai ali todo suado e vai assumir o pandeiro ou o agogô. Ele muda de função. Sim. Depois de tocar, ele vai para a beira da roda, bater palma e responder ao coro das músicas. Isso parece um ecossistema perfeito para matar o ego do adolescente, né? Como é que transitar por esses papéis de lutador, músico, espectador molda a inteligência emocional dessas crianças? Olha, essa rotatividade é talvez a ferramenta mais poderosa de empatia que a capoeira possui. Empatia. Sim. Voltando à nossa comparação com os esportes tradicionais, a gente observa com muita frequência a figura do atacante estrela, aquele que faz o gol, e do defensor coadjuvante. Sim, e esses papéis raramente mudam. São papéis fixos. A identidade do aluno fica engessada naquilo o ano inteiro. Na capoeira, quando o aluno que é mais forte, o mais habilidoso, ele sai do centro da roda e assume o atabaque ou o coro, ele precisa aprender a servir ao jogo dos colegas. Nossa, verdade. Ele passa a ser a fundação para os outros brilharem. Ele aprende a liderar pelos bastidores. Exatamente. Pertencer à banda da roda ensina a liderança pela cadência. Tipo, você dita o ritmo, você sustenta a energia do ambiente, mas os holofotes não estão em você. É um aprendizado em tanto. E inversamente, quando um aluno está no centro jogando, ele aprende uma profunda humildade. Porque ele percebe que, por melhor que ele seja fisicamente, ele está à mercê do toque do berimbau. Ele obedece à música. É um laboratório intensivo e bem disfarçado de inteligência interpessoal. É brilhante. E isso nos traz a um sumário das nossas grandes descobertas com essa leitura de hoje. Vamos recapitular. A inserção da capoeira na escola, quando ela é estruturada com todo esse rigor que foi detalhado pelo Hélio Campos, provou ser infinitamente mais do que um quebra-galho barato para escolas que não têm infraestrutura esportiva. Tá muito longe de ser um quebra-galho. Trata-se de um projeto pedagógico profundo, maduro e incrivelmente sofisticado. A capoeira não pede licença e, não pede desculpas por não ser um esporte importado com selo europeu ou norte-americano. Ela abraça a nossa identidade. Exato. Ela integra a força muscular de uma calistenia com a agilidade mental e tática do xadrez corporal. Integra a musicalidade fina e faz aquele resgate que você mencionou de uma cultura e de uma história que tentaram apagar. É a genialidade de metodologias como a de Mestre Bimba, transformando a história não contada do Brasil em movimento, em suor e som dentro da sala de aula. E ao concretizar tudo isso, a capoeira dissolve aquela velha dicotomia escolar que separa a mente do corpo. Aquela coisa de estudar sentado e correr solto. Sim. Historicamente, as escolas treinam o intelecto com o aluno sentado ali, imóvel na sala, enquanto exercitam o corpo lá fora no pátio, frequentemente de forma totalmente alienada do seu contexto cultural. A proposta que analisamos hoje funde os dois de forma brilhante. Para jogar na roda, o jovem precisa conhecer a história cantada nos versos, compreender códigos de conduta, tocar um instrumento e executar proezas físicas no limite da capacidade fisiológica dele. O projeto pedagógico, na sua essência, não é formar lutadores de capoeira. Não é uma fábrica de lutadores. Não.
é utilizar esse complexo sistema para esculpir cidadãos mais críticos, coordenados, empáticos e visceralmente conectados com as próprias raízes. Havia o organismo vivo pulsando ali, em vez de focar só no esqueleto correndo atrás de uma bola. Perfeito. E essa compreensão profunda nos deixa com um pensamento final, que eu quero deixar para ser mastigado por quem está nos escutando. Qual é a reflexão de hoje? Nós vimos hoje como a sistematização inteligente de uma prática cultural e regional, que antes era vista por muitos só como folclore ou até era marginalizada, provou ser revolucionária para alunos que antes só seguiam métodos importados e padronizados, né? Isso nos obriga a olhar para a nossa própria volta. Que outras sabedorias tradicionais, ou conhecimentos ancestrais locais, ou até práticas comunitárias estão esquecidas neste exato momento, acumulando poeira lá nos cantos da sociedade, só esperando pelo olhar de um educador visionário para se transformarem na grande metodologia educacional do nosso futuro. Fica a pergunta. Conseguiu substituir de uma forma tão magistral as linhas rígidas de uma quadra, que outras caixas nós ainda precisamos e podemos desmontar na educação brasileira? Fica a reflexão. Muito obrigado pela companhia em mais essa exploração. Até a próxima! Se esse episódio fortaleceu sua roda, inscreva-se no canal e compartilhe com quem vive a capoeira. Axé!